Bom dia, igreja. Uma alegria estar com os irmãos. Hoje é um dia muito especial para mim, né? Principalmente por ver tanta criança aqui, né? Ver a igreja crescendo e sendo, né, abençoada, adquirindo, né, futuro mais ainda, né? Porque nós somos o presente, mas essa criançada é o futuro, então eu estou muito feliz. Eu também estou feliz hoje, né? Quando eu estava vindo para cá, eu falei assim, nossa, eu prestei atenção que dia do mês é hoje? E eu reparei que é dia 22, hoje é dia 22 de setembro, né? Aí imediatamente eu tenho uma memória externa com relação a esse dia, que é o pastor Paulinho, que ele sempre brinca, né, que ele é o meu irmão gêmeo, porque hoje é o nosso aniversário de batismo. E aí eu mandei uma mensagem para ele para confirmar se era hoje mesmo, que eu não sou bom de guardar nomes e datas. Um dia, né, o Senhor me dá um pouquinho dessa graça do pastor João aí, de lembrar o nome de todo mundo, mas quem sabe um dia. Mas ele me confirmou, ele falou assim, exatamente, hoje fizemos 23 anos, né, de batismo. Né, foi dia 22 de setembro do ano de 2001. E por que eu tô falando isso hoje, né? Não, amém, obrigado, Oi, como é que é? 23 anos. Falei 22? Perdão. Falei 23 anos. É porque hoje é dia 22, né? Daí que veio o 22. Mas por que essa data se torna ainda mais especial para mim hoje? Porque a pessoa que me batizou tá aqui. É, Betinho. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, porque, enfim, né, tiveram duas pessoas na minha adolescência que eu quero muito honrar e eu sou muito grato à vida delas, né? Uma delas é o pastor Sérgio, né? Acho que poucos de vocês conhecem, mas com certeza a segunda delas é o pastor Betinho, que foi uma pessoa que, assim, se hoje eu estou aqui, certamente é por conta, né, desse homem que tanto me abençoou, cuidou de mim, me ensinou, né, quando eu era um adolescente, né, me ajudou a lidar com as minhas crises e também me levou para o batismo. Então hoje, 23 anos, certamente você não se lembrava disso, mas, né, nem eu. Mas o Paulinho se lembrava. Aí eu confirmei com ele. Enfim, se eu tivesse sabido disso antes, teria até achado uma foto, porque naquela época não tinha foto, naquela época não tinha nem foto digital, né? Só tinha umas fotos bem tiradas, mas só tenho ela impressa, senão eu teria trazido aqui para celebrar esse dia. Mas enfim, uma alegria e uma honra também estar compartilhando a palavra e o pastor Betinho estar aqui depois de tanto tempo, enfim, me abençoando. Bom, vamos lá. A mensagem, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês hoje, ela nasceu de uma conversa rápida que eu estava tendo, na verdade, com o pastor João. E aí, se eu não me engano, né, faz umas 4 semanas, aí, se eu não me engano, de novo, minha dificuldade com lembrar quem que era a pessoa que nos cutucou. E a gente estava conversando aqui no final do culto, né, trocando ideia sobre qualquer coisa. Eu acho que foi a Cris que veio nos perguntar se as cartas do Novo Testamento eram para ser interpretadas na sua literalidade. Foi ela? Enfim, a Cris não está aqui, né? Deve estar por aí. Enfim, e aí a gente estava no final do culto aqui, né? E a Cris veio nos perguntar, né? Ela tinha lido um aspecto de uma carta do Novo Testamento, e talvez até pensando na questão de usos e costumes que se tinha na épocas bíblicas, né? A gente vê alguns detalhes, né, das cartas que eles que eles exigem alguma interpretação, porque existem alguns pontos culturais, né, com relação à interpretação bíblica, porque afinal de contas a gente está muito distante, né, da era, né, do Oriente, né? A gente está distante temporalmente, né, e culturalmente dos tempos bíblicos. Então, às vezes, quando a gente vai fazer a leitura bíblica, é claro que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, né, e isso é uma coisa que eu sempre falo até num dos cursos que a gente dá aqui na igreja, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Toda a palavra, ela é útil para a nossa vida cristã. Né? Nada da Bíblia ela deve ser descartada somente por um aspecto cultural ou por um aspecto temporal. Tudo na Bíblia, tudo que Deus escreveu, ele escreveu com o propósito de nos ensinar nos dias de hoje. Porque os propósitos de Deus, eles são atemporais. Né? A moral de Deus não mudou, não é porque o tempo mudou, não é porque a sociedade mudou, e aliás esse é um desafio para os nossos dias hoje, né? Porque a sociedade muda, mas os valores de Deus, eles são eternos.
Então os princípios da palavra, eles não vão mudar porque a sociedade mudou. Na verdade, a sociedade muda e muitas vezes, como o mundo, né, a gente vai até compartilhar um pouco sobre isso hoje, o mundo jaz no maligno, a sociedade se distancia dos valores de Deus. Mas os valores da palavra, eles são eternos. Então, né, o que a gente precisa hoje, dado que esses valores são eternos e imutáveis, porque Deus não muda, a Bíblia fala que em Deus não há nenhuma sombra de variação, o que às vezes a gente precisa é de uma, né, capacidade refinada de interpretação. Porque de fato, né, e daí advém a pergunta, que eu vou já chegar, né, na questão da pregação de hoje, porque às vezes algumas coisas, né, com relação a algumas dicas e práticas, principalmente de comportamento em alguns aspectos, né, fazem referência a alguns, né, lances culturais daquela época que hoje, né, talvez não se interprete. E aí tem um que talvez seja muito claro, até para todo mundo ficar um pouquinho mais tranquilo na interpretação daquilo que eu estou dizendo, né? Uma delas é uma recomendação, por exemplo, do apóstolo Paulo sobre a vestimenta das mulheres. E a vestimenta das mulheres, né, ele faz uma recomendação ali que era muito apropriada aos tempos e costumes daquela cidade específica onde ele estava inserido. E aí ele faz uma recomendação, talvez alguns dos irmãos já devam se lembrar, sobre o uso do véu, né? E aí talvez até pensando nessa questão, né, veio essa pergunta para a gente estava aqui, né, se alguns aspectos das cartas do Antigo Testamento precisavam ser interpretados, né, na sua literalidade. E aí, obviamente, a resposta foi que sim, né, salvo algumas exceções que nós precisamos ter, né, com relação a alguns elementos culturais. E daí veio a pergunta da pregação de hoje. A Bíblia fala sobre nós termos que visitar os presos. E aí, né, veio a pergunta assim, mas eu não me sinto assim, mas nem um pouco capaz, né, de visitar os presos. E Jesus mesmo fala, né, que muitas vezes nós chegaríamos até os céus e as pessoas, né, nos colocariam, né, diante de uma situação onde Jesus fala assim, né, nós estivemos, né, com fome e vocês nos alimentaram. Nós estivemos com sede, vocês nos trouxeram água. Nós estávamos nus e vocês nos vestiram. Nós estávamos presos e vocês nos visitaram. E aí a pessoa pergunta assim, mas quando que eu fiz isso? E aí Jesus fala assim, mas quando você fez para um daqueles pequenininhos, vocês fizeram a mim. E aí, né, a pergunta fica, nós precisamos visitar os presos? Que tipo de prisão, né, a Bíblia fala quando nos traz essa recomendação sobre visita aos presos? E aí na hora a gente puxou uma resposta que também é verdadeira, que é, assim, cada um tem dons específicos e existem também chamados específicos. Existem também muitos ministérios que fazem trabalhos maravilhosos com as pessoas que estão, né, na cadeia. Né, existem pessoas que têm chamados específicos para lidar com essa situação, né? Até foi recordado aqui, né, pelo pastor na nossa conversa, que ele já teve até a oportunidade de visitar, depois se ele quiser, depois compartilha um pouco essa questão, e é uma situação muito difícil. Eu particularmente nunca visitei uma prisão, certamente porque é um ambiente assim que não é para qualquer um. Existem pessoas que têm dons e chamados, né? E aí outras pessoas vão fluir no ministério e na vida cristã em outros dons. Mas certamente é uma coisa que Deus, né, requereu. Mas isso continuou na minha cabeça, né? E aí, né, daí que vem a mensagem de hoje, né, cujo título aqui eu marquei, é Libertação aos Cativos, né? Que é um chamado de Deus para todos nós. Ainda que alguns possam ter o dom específico de poder visitar os cativos literais, né? Alguns certamente vão ser chamados para visitar aqueles que estão literalmente presos. Mas todos nós, e aí essa é a mensagem de hoje para a gente guardar, todos nós fomos chamados por Deus para visitar os presos. E a passagem que eu queria ler com os irmãos é Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21, agradecendo a Grace que não está aqui, né, por ela ter nos trazido, né, a deixa para a palavra que o Espírito Santo, né, colocou no nosso coração para compartilhar. Lucas capítulo 4, versículos 16 até 21. Vamos ver o que o Senhor fala, que o Senhor Jesus fala a respeito dessa questão de visitar os presos. Quando Jesus chegou até a cidade de Nazaré, cidade onde ele cresceu, da sua infância,
Ele foi à sinagoga no sábado, como era de costume. E ele se levantou para ler as Escrituras. E entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Essa passagem que vai ser lida está no livro de Isaías, capítulo 61. Mas eu vou ler aqui em Lucas 4. Então entregaram para Jesus o livro do profeta Isaías. Naquela época não tinha ainda os capítulos e versículos, mas ele o abriu, e ele abriu no capítulo 61. E encontrou o lugar onde estava escrito, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele, o Espírito do Senhor, me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos, que os presos, os prisioneiros serão soltos, que os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo favorável do Senhor. Jesus fechou o livro e devolveu ao assistente e sentou-se. Naquela hora, na sinagoga, todos o olhavam atentamente. Então imagina a cena, né? Jesus pegou, né, o rolo ali, né, leu essa passagem, uma passagem que certamente, né, é profética, a gente vai entender, né, o que Deus quer dizer aqui sobre libertação aos cativos. Ele leu e ele senta, e aquele silêncio, né? Tipo assim, o que será que vai rolar agora, né? E aí, novamente, ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Amém? Olha que coisa interessante, né? Hoje, né, quando Jesus lê essa palavra, ele declara o cumprimento dessa profecia, né? Essa aqui é uma profecia bíblica, né? Então, de novo, está no capítulo 61 ali de Isaías, onde essa mesma passagem está, né, relatada, falando que o Espírito do Senhor estaria sobre, né, Cristo, e que ele seria ungido para trazer a mensagem de boas novas, para anunciar que os cativos seriam soltos, que os cegos verão, que os oprimidos seriam libertos, e que é chegado o tempo favorável do Senhor. Essa é uma palavra profética que Jesus lançou, né, o cumprimento a partir daquele momento que ele o leu. E quando ele leu aquela mensagem, a gente pensa assim, bom, tá bom, então Jesus vai fazer esse trabalho, né? Jesus vai trazer, né, liberdade aos cativos, Jesus vai trazer, né, libertação aos oprimidos, ele vai trazer cura, ele vai trazer, né, restauração, porque o Espírito do Senhor está sobre ele e porque o tempo da graça, né, o tempo favorável do Senhor, né, foi liberado. E a gente pensa, então tá bom, então deixa Jesus cumprir o seu papel e vamos tocar a nossa vida. Mas acontece, né, que Jesus chamou um povo para continuar a sua obra a partir do momento em que ele foi assunto aos céus. Porque, afinal de contas, Jesus, né, está lá sentado à direita de Deus, o Espírito de Deus, né, que paira sobre o mundo, hoje, né, ele unge a um determinado povo para fazer com que essa palavra seja cumprida, ou seja, para que os presos sejam visitados. E não sejam visitados no seguinte sentido, e é claro que existem quem o faça, e de novo, existe o chamado específico para quem deve fazê-lo, né? A pessoa que vai lá visitar o preso e eventualmente trazer uma palavra de conforto, trazer, né, uma palavra, né, de esperança, né, entregar, né, uma quentinha, mas não é para isso, né? Não é somente para esse conforto físico que o Senhor chamou ao seu povo, e obviamente aqui eu estou me referindo aos cristãos, né? Estamos nos referindo a nós, né, como, né, aqueles que vão continuar a obra que o Espírito Santo fez através de Jesus, porque afinal de contas a mesma palavra fala que obras ainda maiores seriam feitas pela igreja. Obras ainda maiores seriam feitas por aqueles que, né, compartilhariam da palavra de Deus. Inclusive cristão, né, que a gente, né, recebe esse apelido, né, esse apelido ele significa pequeno Cristo. Cristão é um pequeno, apesar a gente usa o ão no aumentativo, né? Mas no significado original da palavra cristão significa pequeno Cristo. Então a gente tem que dar continuidade à obra que Jesus fez, ou seja, visitando os presos, não apenas para trazer, né, uma palavra de esperança ou trazer, né, algum mantimento ou alguma coisa, mas para dar voz de liberdade, né? O policial dá voz de prisão, o cristão vai dar voz de liberdade.
não da saidinha, essa é melhor deixar eles lá, mas enfim, polêmicas à parte, né? Nós, como cristãos, fomos chamados para dar voz de liberdade aos presos. Mas, de novo, que tipos de presos? Sabendo que existem aqueles que fazem, né, o chamado específico para aqueles que estão literalmente presos. Bem, na verdade, irmãos, né, acho que todo mundo já entendeu aqui o que eu estou querendo dizer. Nós vivemos hoje numa sociedade, eu comecei, né, a mensagem falando isso, né? Nós vivemos numa sociedade que está navegando em direção contrária aos valores da palavra de Deus. E ninguém, acho que, tem dúvida hoje disso, né? Nunca hoje foi pregado em todos os tipos de mídia, em todos os tipos de veículos, em todos os tipos de pessoas que têm voz na sociedade, a questão em que a gente tem que seguir o nosso coração, aquelas palavras bonitas, né? Seguir o nosso coração. Nós temos que viver a liberdade das nossas ideias, vivermos a liberdade das nossas vontades, né? As pessoas, né, hoje trazem uma mensagem onde, né, a gente tem que buscar de fato, né, a alegria e a liberdade. Eu não duvido, né, que as pessoas, né, talvez estejam até numa boa intenção, né, porque infelizmente hoje existe, né, um espírito de tristeza pairando sobre o mundo. Mas o que eu acho curioso é que nunca houve tanta mensagem fazendo essa apologia, né, a essa liberdade, ou seja, a se buscar fazer as vontades da nossa vida, a se buscar ser feliz, a se buscar, né, seguir as vontades do nosso coração, palavras que a gente escuta por aí, mas tanta gente está presa. Quanto mais se fala para que as pessoas busquem viver a sua própria vontade, né, buscar dar voz né, ao seu coração, né, como se diz, mais e mais pessoas estão presas. Por quê? Porque quando nós damos liberdade à vontade da nossa carne, nós acabamos presos pela corrupção da nossa natureza. A nossa carne, né, antes da nossa ressurreição pelo batismo, ela está engedrada, ela está presa, ela está amarrada, presa pelos vícios de uma natureza pecaminosa. Então, quando o mundo busca ser feliz à sua moda, busca ser feliz dando liberdade às suas vontades mais internas, na verdade ele silencia as virtudes da natureza de Deus e dá voz às coisas mais, né, tristes que estão dentro da nossa natureza maligna, da nossa natureza caída. E isso, né, ao contrário da liberdade que se busca, prende as pessoas cada vez mais numa rede de tristezas, de vícios e de pecados. E o Senhor nos chamou com uma mensagem inversa. Olha que curioso. A Bíblia nos chamou para a liberdade. Mas que tipo de liberdade, né, o Senhor nos chamou? O Senhor nos chamou para uma liberdade um pouco diferente. Porque a Bíblia fala que os seus filhos devem ser servos de Cristo. E a palavra servo, quando a Bíblia fala sobre servos de Cristo, ele é a mesma palavra servo que está associado até, né, à raiz da palavra escravo que a gente usa dentro da nossa linguística. Né? Professores de português podem me corrigir se eu estiver falando algum exagero aqui. Então a liberdade de Cristo, ela vem com uma natureza diferente da liberdade desse mundo. Mas ela verdadeiramente nos torna livres. Porque o mundo já nasceu algemado. O mundo já nasceu cativo. Só que a natureza daquele que é, né, o controle, o carcereiro desse cativeiro, ela é muito dura. Só que quando nós nos rendemos à liberdade de um novo Senhor, a gente descobre que esse novo Senhor, ele também é nosso Pai. Então,
É claro que nós somos servos de Deus. É claro que nós temos um pai, nós temos a quem prestar contas. Nós temos, de fato, uma liberdade, mas uma liberdade dada por um pai que nos ama. Uma liberdade dada por um pai que disciplina. O filho, ele não é totalmente livre. Ele não é livre para fazer o que ele bem quer, o que ele bem entende. Mas, né, tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar sobre pedagogia de criança aqui, que sabem que a melhor forma de você educar é você restringir um pouco as liberdades das crianças. Porque se você deixar as crianças serem livres para fazer o que elas quiserem, eventualmente a gente vai se ver num problema. Mas o pai que ama, ele ensina a autonomia, mas ele restringe algumas liberdades. Então, a curiosidade dessa libertação para a qual o Senhor nos chama, para a nossa vida, e para que a gente também dê voz, né, de liberdade, é para uma troca de senhorio. É um senhorio, né, que o mundo tem, mal, que aprisiona, que maltrata, que subjuga, para um novo Senhor. Só que um Senhor que ama, um Senhor que é nosso Pai, um Senhor que sabe o nosso melhor. Então, né, eu queria navegar por alguns trechos bíblicos aqui, né, para a gente ver os tipos de que eu chamei de algemas e chaves. Algemas que estão aprisionando as pessoas nos sistemas desse mundo e chaves que são aquilo que liberta, né? A palavra que liberta as pessoas das suas algemas nesse mundo, né? Quais são as chaves que Deus pediu para nós carregarmos por aí, para que nós sejamos as pessoas que visitemos, né, esses presos e demos e possamos dar a voz de liberdade, não só para nós mesmos, mas também para as pessoas que nos cercam? E que tipos de cadeias que estão prendendo as pessoas por aí? A primeira cadeia, né, que eu coloco aqui, né, que prende as pessoas nesse mundo, são as cadeias espirituais. E quando a gente escuta esse negócio, né, a gente pode se assustar, falando, mas que ele vai falar o quê? Do filme, né, aqueles filmes que tem aquelas possessões, né? Eu vou falar, na verdade, de alguma coisa que é muito mais abrangente, né, do que eventualmente, né, aquelas coisas que a gente possa ver nos filmes. Não que essas verdades não sejam também reais, tá? Mas eu vou falar de algo muito mais abrangente do que apenas, né, uma cena que a gente vê por aí. Porque, de fato, como a gente já mencionou hoje, o mundo está preso. O mundo jaz no maligno e o mundo será condenado caso não creia. Então, aquele que não crer está condenado por uma cadeia espiritual. Só que graças a Deus, né, que a gente tem a palavra, né, que nos liberta. Eu queria ler com os irmãos Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4, e a gente vai descobrir qual que é a chave, né, que dá liberdade para essa algema, né, da cadeia espiritual. Romanos capítulo 8, então, versículo 1 diz o seguinte: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por conta da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, então é um grande resumo um pouco daquilo que a gente vem dizendo, né? Mas sim o Espírito, nós possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam das coisas de natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito.
Portanto, permitir que a natureza humana controle a nossa mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a nossa mente resulta em vida e paz. Amém? Essa passagem, irmãos, ela é muito interessante porque, além de resumir um pouco daquilo que a gente vinha dizendo, ela fala um pouco sobre essa questão da chave da boa nova que Jesus tinha lido ali no livro de Isaías. Porque Jesus falou que o Espírito do Senhor estava sobre ele para que ele pudesse dar a palavra de boas novas aos presos. O que são, né, as chaves das boas novas e o que isso se relaciona com essa passagem que nós lemos aqui, né? Muitas vezes nós temos o entendimento de que nós seremos salvos pelo nosso comportamento. Muitas vezes a gente pensa, e o mundo pensa assim, não, mas para que eu preciso, né, ouvir o Evangelho se eu sou um cara que faço as coisas certinho? Para que eu preciso ouvir, né, a palavra de Deus, ou para que eu preciso ir na igreja se eu sou uma pessoa que respeita os outros, que paga os meus impostos, sei lá, que não faço mal a ninguém? É um pensamento de muitos. É um pensamento de muitos. Só que a verdade, irmãos, que a Bíblia fala, que nós não seremos salvos pelo nosso mérito. Nós não seremos salvos porque nós vivemos uma vida justa. Nós não seremos salvos porque nós nos esforçamos muito para isso. A Bíblia fala que a salvação, ela é dada como um dom de Deus para aquele que crê nas boas novas do Evangelho. A Bíblia fala que a salvação é para aquele que recebe a palavra, que confessa o nome de Jesus por conta daquilo que Jesus fez na cruz. Então não existe mérito, não existe merecimento, mas as boas novas então se dão quando a chave, né, que nós carregamos dessas boas novas, ela destrava as cadeias espirituais, que faz com que nós não andemos mais segundo essa natureza humana, como a gente acabou de ler. Porque as exigências da lei, que Paulo escreve aqui, né, na carta, ela diz respeito, ele instrui, principalmente os judeus, que naquela época faziam de tudo para cumprir os mínimos detalhes da exigência da lei, mas que aquilo não era capaz de salvá-los. Aquilo não era capaz de fazer aquilo que a graça de Deus fez quando Jesus morreu na cruz por nós. Então nós carregamos, né, uma chave muito poderosa nas nossas mãos. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com essa chave? Porque se o mundo será condenado por não crer, e nós temos a mensagem da salvação, do Evangelho, daquilo que Cristo fez por nós carregamos também uma responsabilidade por termos essa chave nas nossas mãos. Não à toa, né, muitos meses atrás, acho que na verdade faz mais de anos, eu não sei se eu preguei essa mensagem aqui, eu acho que sim, mas eu preguei uma mensagem alguns anos atrás que tinha o título Grande Comissão ou Grande Sugestão. Será que eu preguei aqui? Alguém se lembra, deve ter pregado. E por que eu tinha ouvido isso em algum lugar, né? E eu achei muito legal e eu, né, fiz uma mensagem que te carregava esse título dessa frase. Por quê? Porque nós temos uma chave na mão que traz liberdade para as algemas espirituais que o mundo vive. E Deus nos comissionou a usarmos essas chaves. Quando a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ele não está dando se rolar, você vai. Não, se tiver uma chance, vai. Se você achar que tudo bem, se você achar que é legal, se você achar uma boa oportunidade, você vai lá e leva, né, a palavra. A Bíblia nos exorta como um mandamento a que nós preguemos o Evangelho por tempo e fora de tempo, quando for oportuno e quando não for. Como se fosse lá a mulher que estava pleiteando, né, no juízo inoportuno. Alguém deve se lembrar dessa passagem que a Bíblia fala que uma mulher batia a porta do juiz
pedindo para que ele julgasse a sua causa, né? E graças a Deus que na nossa vida a gente teve esses amigos inoportunos que, né, trouxeram essa mensagem para nós. E nós também, né, devemos amar as pessoas, né, a ponto de abrirmos mão do nosso conforto de guardarmos essa mensagem apenas para nós, né? Porque às vezes é desconfortável, né? A gente está tudo bem, a gente tá suave, a gente está tranquilo. Mas imagina, né, a dor do coração do pai, do nosso pai, que vê muitos dos seus filhos se perderem, ou, né, das pessoas que ele criou, né, se perderem. E nós devemos ter esse coração, né, de Deus, a ponto de usarmos essas nossas chaves. E isso, né, exige alguma capacitação especial, isso exige alguma, né, um PhD, né, em evangelismo, alguma coisa. De novo, existem aqueles que têm dons específicos. Existem aqueles que têm, né, capacidades de se comunicarem com mais pessoas. Mas isso não é só, né, para a gente deixar na mão dos nossos amigos que têm mais facilidade, né, em pregar por aí quando vão na padaria. Isso é um chamado para todos nós, né, na condição, né, de testemunhas. Testemunhas daquilo que aconteceu conosco. A gente não precisa falar, né, grandes mistérios, a gente só precisa compartilhar com os outros aquilo que Deus tem feito conosco, dizendo o seguinte: olha, eu fui liberto, eu fui transformado, né? O Senhor me deu uma esperança, o Senhor me deu uma nova vida. E esse é o nosso papel. Quem vai convencer é Deus. A gente só é chamado para espalhar essa mensagem, a gente só é chamado para proclamar essa mensagem. Alguns teólogos falam que até a evidência, né, da salvação é a capacidade de evangelismo. E isso é uma palavra forte, né? Será que a gente tem sido capaz de levar essa mensagem? Né? De novo, quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo, porque é Ele que chama, é Ele que faz. Mas nós fomos chamados, né, para usarmos as nossas chaves. Aí a gente deixa depois o Espírito Santo fazer o seu papel, porque afinal de contas, quem vai ungir aquele que vai falar é o Espírito Santo. E quem vai produzir muito mais resultado daquilo que a gente acha que a gente pode produzir a partir dos nossos dons ou talentos é o favor da graça de Deus. Esse é o significado dessa palavra da graça de Deus. A graça de Deus é aquilo que nos capacita e nos impulsiona para que a gente vá além das nossas forças. Nós temos essa unção sobre nós como representantes daqueles que vão levar o bastão da obra que Jesus começou. Nós temos hoje sobre nós a unção do Espírito e a capacitação da sua graça para que a gente seja impulsionado além das nossas forças. E se nós tomarmos posse, né, profeticamente disso, eu acho que a igreja, nossa, devia fazer assim, mas muito mais do que aquilo que a gente poderia. Porque a gente tem, né, o Espírito Santo dentro de nós e o vento da graça de Deus soprando a nosso favor. Então, quem que pode nos derrubar? De novo, quem convence é o Espírito Santo. A nós cabe o papel de, né, testar as chaves dos algemados por aí. Né? Com certeza muitos vão ser libertos, amém? Então essa é uma cadeia, né, que nós devemos abrir. Esses são alguns presos que nós devemos visitar, né, levando, né, as boas novas da salvação e a palavra de Deus, né, sabendo que o convencimento final será dado pelo Espírito Santo. Um outro tipo de preso, né, um outro tipo de cadeia que eu queria compartilhar, aqui eu até vou me demorar um pouquinho mais, até de certa forma, quando a gente ministrou a ceia no mês anterior, eu tangenciei alguns pontos aqui, né, que são as cadeias emocionais, né, as cadeias emocionais. E nunca hoje, né, enfim, assim como a gente compartilhou no começo, nunca antes a gente talvez teve
vivendo num mundo tão doente emocionalmente, né? Hoje a gente vive recordes, talvez porque se estude isso hoje, enfim, mas aí cabe a outras pessoas mais qualificadas do que eu para falar sobre isso, as razões, né? A evidência, eu acho que é muito clara, né? Nunca antes a gente viu tantas pessoas hoje, né, doentes emocionalmente, né? Doenças tipo burnout, depressão, ansiedade, elas atingem todos os picos que a gente pode mensurar aí, por aí, né? E também para isso, né, nós temos uma palavra, né, nós temos algumas chaves para libertação desse tipo de prisão, né, que fomos chamados aqui biblicamente para levar. Né, eu queria ler uma passagem rapidinha, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte, né, uma passagem conhecida, diz o seguinte: pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali existe liberdade. Né? A palavra fala que nós conheceremos a verdade e a verdade ela nos libertará. Né? Nós precisamos apontar, né, para a liberdade que liberta as pessoas. Que liberta as pessoas de suas cadeias espirituais, mas que também liberta as pessoas de suas prisões emocionais. Né? Tem uma frase até que a Tainá gosta de falar, né, que fala assim: quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, quando nós nos relacionamos e conhecemos verdadeiramente a Deus, nós também recebemos uma revelação da nossa verdadeira identidade. E o mundo, irmãos, está muito confuso hoje sobre a sua identidade. Né? A confusão da identidade é um negócio que está em alta, né, nesse mundo. Mas quando nós conhecemos quem Deus é, nós também conhecemos um pouco mais a nós mesmos. Né? Teve esses dias, né, a gente teve o privilégio aqui na nossa igreja, né, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir, né, pregou numa dos nossos cultos online de sexta-feira uma doutora que é super PhD, né, uma médica e pastora, super PhD, né, em questão de doenças emocionais, que ela chama a doutora Luísa Hayashi Endo. Né, não sei se alguém viu. Essa médica, né, que pregou, ela foi tia, né, de uma irmã muito querida, né, aqui da nossa igreja da Flórida, de muitos anos atrás, que chegou a inclusive pregar aqui, né, várias vezes na nossa igreja, que é a irmã Cacilda. Né, talvez alguns poucos lembrem, né, da Cacilda Endo, uma irmã que infelizmente, né, perdeu a sua vida pelo câncer, mas que ela deixou uma marca assim muito abençoada, né, em todos nós. Ela foi particularmente muito próxima da minha família, muito querida, também me abençoou muito. E o que particularmente mais me abençoou na vida dela, né, foi como ela encarou com tamanha leveza, né, uma doença que ela mesma sabia, e as pessoas que estavam ao redor dela sabiam que seria mortal para a vida dela. E eu nunca vi uma pessoa encarar assim, né, o sofrimento, né, daquele câncer de uma maneira tão leve, né, e tão livre. Né? E, enfim, só me lembrei da doutora Luísa, porque ela é tia da Cacilda, mas ela pregou na nossa igreja e ela tangenciou aqui e falou muito melhor aqui do que aquilo que eu sou capaz de falar sobre essa questão das cadeias emocionais. Eu recomendo, né, os irmãos depois procuram lá no canal da igreja, está lá nos últimos cultos. Mas quais são as chaves aqui, né, que Deus coloca para a nossa vida, né, para que a gente de fato consiga libertar as pessoas e libertar a nós mesmos, né? Sabendo que hoje a gente tem vivido, né, dentro desse contexto de doenças emocionais de maneira tão aflorada, né? E aí a Bíblia traz inúmeras recomendações para nós, né, sobre como nós podemos nos libertar dessas algemas e também ajudar a que outras pessoas sejam libertas. E aí, né, uma delas foi aqui eu tangenciei, depois eu vou falar sobre outras coisas, mas relembrando aquilo que eu comentei na ministração da ceia, né, do mês passado, uma delas, que Deus mesmo nos ensinou lá no início da palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, é que nós contemplemos o Criador e a sua criação. Né, Gênesis capítulo 1, versículo 31, fala o seguinte, né, que Deus criou o mundo. E Deus olhou para tudo aquilo que havia feito e contemplou a sua criação.
e viu que tudo aquilo era muito bom. E desse modo se completou a criação dos céus e a terra e tudo que neles há, e no 7º dia Deus terminou a sua obra e descansou. Então, a contemplação da criação de Deus é de fato uma chave para a gente se livrar de doenças e cadeias emocionais, né? Não à toa tanta gente fala, né, que, né, a exposição ao sol e à natureza é uma coisa que nos faz muito bem, né, para nossas questões mentais e emocionais, né? A minha sogra, que é médica também, ela fala muito sobre a vitamina D, né? Vitamina D, que é muito importante para nós. E obviamente, né, Deus sábio, né, sabe que para a gente contemplar, né, a sua criação, a gente precisa se expor a ela, né? E está mais do que comprovado, né, que isso reduz sintomas, né, de ansiedade, de depressão, né? E que a vitamina D é muito importante para a nossa saúde em vários aspectos, né? Física, mental e emocional. E dado isso, né? Por isso que tanta gente gosta de quando tira um tempo de férias, né? É claro que eu também gosto de viajar para grandes cidades e fazer passeios mais urbanos, por assim dizer, né? Mas é um fato de que a melhor forma para você, né, ter descanso para sua mente, a melhor forma de você, né, vencer, né, cadeias emocionais e diminuir sintomas de ansiedade e depressão é você contemplar a natureza, né? Você vai para uma praia, você vai para o campo, você descansa, né? Mas muito melhor do que você contemplar a natureza criada é a gente ser capaz de contemplar o próprio Criador. E aí, sobre essa questão de contemplar o próprio Criador, eu queria ler com vocês um Salmo de Davi, Salmo 27, versículos 4 a 6. Se vocês puderem abrir conosco. Davi foi um cara, né, que ele conseguiu, né, ver em Deus uma coisa que é muito maior do que, né, muitos de nós às vezes conseguimos observar, né? Davi, ele valorizava a beleza de Deus. E olha que interessante, né? Ele fala em Salmo 27, versículo 4, que ele diz o seguinte, eu também li esse trecho em alguma outra pregação de alguns meses atrás, mas ele fala assim, a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois ali ele me abrigará nos templos de aflição e no seu santuário ele me esconderá. Em segurança me colocará numa rocha alta. Quem aqui está precisando, né, ser escondido no santuário de Deus? Né? Quem aqui está precisando ser colocado em segurança numa rocha alta? Né? Quem aqui está precisando ser abrigado, né, num tempo de aflição? Quem aqui, né, no versículo 6, ele diz o seguinte, eu manterei a minha cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em meu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor com música. Né, o que é muito bonito a respeito de Davi, né? Não é que Davi ele não pedia coisas para Deus. Mas Davi ele gostava de passar tempo na presença de Deus, né, desfrutando da sua pessoa, desfrutando, né, daquilo que ele chama da beleza do Senhor, desfrutando, né, e meditando, né, na palavra e na casa de Deus. E isso é uma chave para nós, né, porque as pessoas que valorizam a Deus não apenas por aquilo que ele pode oferecer para nós, elas encontram a chave da alegria e do refrigério. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente ora e a gente sai igual da nossa oração. E por que muitas vezes a gente ora e a gente sai igual da nossa oração? E eu falo isso por mim, né? Porque muitas vezes a nossa oração é só uma lista de pedidos que a gente faz para Deus. E não estou dizendo que Deus não atenda pedidos. Deus atende pedidos, porque Deus é Pai. Mas é muito diferente você passar tempo com uma pessoa e você só chegar para essa pessoa para pedir algo para ela. E outra coisa diferente é você passar tempo com essa pessoa e você desfrutar da sua presença.
A diferença do tempo de oração de Davi para o tempo de oração meu, muitas vezes, é que ele passava tempo com o Senhor. Ele contemplava a beleza de Deus. Ele meditava no seu templo. E isso fazia com que ele saísse dali transformado. Porque à medida que a gente passa tempo com o Senhor, a gente se assemelha com Ele. Quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, mais características dessa pessoa a gente tem. Então, evidentemente, se a gente passa muito tempo com uma pessoa mais fria, a gente vai ficar mais frio. Se a gente passa muito mais tempo com uma pessoa calorosa, a gente vai ser muito mais caloroso. Porque a gente adquire semelhança à medida que nós passamos um tempo de contemplação. E esse é o convite da chave que pode nos libertar. Porque Deus, Ele não está preso. Deus, Ele não está ansioso. Deus, Ele não está preocupado. Mas à medida que a gente passa tempo contemplando a sua beleza, a gente vai recebendo um pouquinho, né, dessa paz, desse shalom de Deus, né, que eu vou concluir, inclusive, dizendo sobre isso. Né? Outra chave que é importante aqui, né, já está nesse próprio texto, é a meditação. Né? Eu não sou um cara, né, que entendo muito sobre meditação do ponto de vista aí, né, clínico, talvez. Mas de uma meditação eu entendo, né, que é, eu pelo menos busco entender, que é a meditação do Salmo 19, né, que a gente vai ler do versículo 7 a 10, que diz o seguinte: a lei do Senhor, só voltar umas páginas, né? A lei do Senhor, ela é perfeita e ela revigora a alma. Nada melhor do que, né, uma receita sobre revigorar a alma para os tempos de hoje, né, onde nós muitas vezes estamos presos emocionalmente com alguma coisa. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria para os ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor, eles são límpidos e eles iluminam a nossa vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro mais puro. Mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja do próprio favo. Então nós temos um acesso, né, a uma ferramenta de Deus que revigora a nossa alma, que nos enche de confiança, que nos dá sabedoria, que alegra o nosso coração, que ilumina a nossa vida, que dura para sempre, que é puro, correto e mais desejável do que o ouro e do que o mel. Essa ferramenta está disponível às nossas mãos, à medida em que a gente é capaz de meditar nela. A palavra declarada de Deus, né, no qual nós temos que, né, meditar. E para que a gente possa meditar, né, a gente precisa se livrar de fato de muitas distrações, né? Para que a gente seja capaz de meditar, né, nessa palavra que traz tantos benefícios para nós, nós precisamos nos desintoxicar, né, de tantas toxinas aí da nossa vida, né, distrações, entretenimentos em excesso, né, uma vida cheia de, né, ansiedades, preocupações, né, contextos que nos levam, né, a uma performance excessiva, sendo que muitas vezes o que Deus pede para nós, né, é que a gente pare e separe tempo para a gente contemplar a sua presença, meditar na sua palavra e assim a gente possa de fato ser livre e também ser capaz, né, de trazer essa esperança, né, levar essa chave de libertação para tantos outros. Amém? Então, né, num mundo que corre tanto, né, para outros interesses alheios, né, à vontade de Deus, e enfim, eu já estou acabando, não sei se o pessoal do louvor vai se reposicionar aqui, né, num mundo que corre tanto atrás de outros interesses alheios, né, à vontade de Deus, eles só podem mesmo estar, né, cansados, só podem mesmo estar enroscados, aflitos, exaustos, né, e presos, né, nas suas amarras espirituais, né, e emocionais.
Mas nós recebemos, né, do Senhor um convite, né? 1 Pedro, nem precisa abrir, porque eu só vou citar um trechinho, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos fala um convite para que nós lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas preocupações, né? Porque Ele tem cuidado, né, de nós. Filipenses capítulo 4, né, versículo 6 a 7, fala assim, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem sim, né, os seus pedidos para Deus. Mas a paz de Deus, e é com isso que eu queria fechar, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra da paz de Deus, né? Quando a palavra bíblica sobre a paz, né, é uma palavra bíblica muito completa, né? A gente pensa aqui hoje, né? Não, a paz, tô tranquilão, né? Eu tô relax, né? Mas a paz de Deus, né? O shalom de Deus, a paz profética de Deus, ela tem um significado muito forte. Tanto é, né, que esse shalom, ele é uma saudação, né, tão forte para os judeus no seu período de descanso, né? Quando eles falam o seu Shabbat Shalom, né? Eu tinha um chefe que ele, 4 horas, da sexta-feira, ele ia, né, de volta para o seu tempo de meditação e ele, né, chegava até nós, a gente ficava lá trabalhando, mas a gente dava para ele Shabbat Shalom, né? Shalom, né, bíblico, né, a paz bíblica, ela é a paz perfeita de Deus. E a paz perfeita e completa de Deus, ela abrange vários e vários aspectos da nossa vida. Essa paz, ela fala inclusive sobre prosperidade. Essa paz, ela fala sobre tranquilidade. Essa paz, ela fala sobre completude. Sobre nós sermos completos em nós. Porque nós temos em nosso coração o Espírito Santo de Deus. Não é ser completo, né, na busca ensandecida dos nossos próprios prazeres, mas é entender que a verdadeira paz, ela só pode ser alcançada quando nós estamos em comunhão perfeita com o Deus da paz, com o Senhor da paz. Então que Ele nos ajude, que Ele nos carregue pela mão, que Ele verdadeiramente nos liberte, e que Ele nos ajude em nome do Senhor Jesus, né? Porque afinal de contas, né? E aí agora sim eu fecho, né, lendo a passagem completa de Jesus ali em Isaías, dizendo o seguinte, né? O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, está sobre você, porque o Senhor te ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele te enviou para consolar aqueles de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. O Senhor te enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo favorável do Senhor e que o dia da ira de Deus se levanta contra os seus inimigos. A todos os que choram em Sião, Ele vos dará uma coroa em vez de cinzas, e uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos ao invés da voz de desespero. Em sua justiça, vocês serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória, reconstruindo as antigas ruínas, restaurando os lugares muito destruídos e renovando as cidades devastadas de geração em geração, porque vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor e ministros do nosso Deus, e das riquezas das nações vocês se alimentarão e se orgulharão de possuírem os seus tesouros. Em vez de vergonha e desonra, vocês desfrutarão de dupla honra e terão prosperidade em dobro na sua terra e alegria e paz sem fim. Amém? Então que o Senhor nos leve, né, a esse shalom de Deus. Amém?
e que a gente possa, né, louvá-lo e exaltá-lo porque ele merece, porque ele é bom. E à medida que a gente passa tempo com ele, que a gente desfrute desse seu dom e ele derrame sobre nós a nossa paz. Em nome de Jesus.